Esdras, capítulo de número 4, versículo de 1 a 6. Esdras, capítulo de número 4, versículo de 1 a 6. Pode manter aberta aí. Eu só vou ler dois versículos que está no livro de Esdras também, para a gente entender o que nós vamos compartilhar hoje. Eu vou ler o capítulo 4, versículo 24, e depois o capítulo 6, versículo 14, rapidamente, e depois a gente volta para esse que eu indiquei. Então pode manter aí aonde eu indiquei. Diz assim, Esdras 4, 24, assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida, diga interrompida, e ficou parada até o segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia. Ponto. Agora no capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: desta maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, diga prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem de Deus de Israel, e os decretos de Círio e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no segundo ano do reinado do rei Dário. Amém? Antes de nós lermos aonde eu pedi para você abrir, que é Esdras 4, de 1 a 6, eu quero que você entenda que, e nós vamos ver agora, o livro de Esdras fala da reconstrução do templo de Jerusalém, o tempo em que Deus começa a trazer os judeus de volta do cativeiro, e os líderes, os sacerdotes, os profetas, então eles se envolvem em reconstruir o templo. Também havia uma outra reconstrução, que aí nós vamos ver no livro de Neemias, onde Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Há duas grandes obras acontecendo na reconstrução de Jerusalém, que havia sido destruída e os judeus tinham sido levados ao cativeiro. Passado muitos anos, eles voltam e começam a reconstruir. Essas duas grandes obras eram os muros de Jerusalém, que cercavam Jerusalém, protegiam Jerusalém, e no livro de Neemias nós vamos ver que Deus levanta Neemias para liderar a reconstrução dos muros, e no livro de Esdras nós vamos ver que Deus levanta Esdras, o profeta, para liderar a reconstrução do templo. Agora, tanto a reconstrução dos muros, como a reconstrução do templo, todas as duas sofreram oposições, tiveram adversidade para reconstruir. Então eles começam a reconstruir o templo e vem oposição a ponto de interromperem a reconstrução, conseguirem paralisar algo que Deus havia liberado, algo que o próprio rei tinha liberado. Os opositores conseguiram paralisar a reconstrução. E somente 16 anos depois, eles retomam as obras de reconstruir e alcançam, completar essa reconstrução e glorificar a Deus, tendo o templo reconstruído. Então eu queria compartilhar com você, nessa manhã, sobre como lidar com a oposição. Como lidar com a oposição. Todas as vezes que nós tomarmos uma posição de alcançarmos um projeto, Eu estava vendo aqui os projetos e as oposições dessas pessoas que compartilharam. Aquela que queria, alguns aqui com sonho de trabalhar na sua área, na área da saúde. Tenho certeza que muitas oposições vieram. Esse testemunho também
de conseguir a sua cidadania, e aí veio com certeza muitas negativas em todo esse processo de conseguir a sua cidadania. Também o testemunho de casar e de dirigir um carro, parece uma coisa simples para muitos que estão aqui, mas para ela era uma fobia, era uma coisa difícil, que ela teve que vencer essas oposições. Então todas as vezes que nós nos envolvermos ou nos lançarmos em um projeto, principalmente projetos que envolvem o reino de Deus, nós vamos ter oposição. Agora, nós precisamos saber lidar com as oposições. A pastora Adriane falou aqui sobre perseverança, sobre perseverar no projeto, sobre sobre permanecer. E as pessoas que eu tenho conhecido, que alcançam coisas grandes, que alcançam os seus projetos, que crescem no ministério, que crescem profissionalmente, que crescem em qualquer área da vida, são pessoas que desenvolveram a capacidade de resiliência, de estar ali, continuando, mesmo diante das oposições. Porque se tem algo que nós vamos ter oposições. Então, já que elas vão vir, nós temos que aprender a lidar com elas. Vamos ler Esdras capítulo 4, versículo de 1 a 6. Diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque vocês e nós buscamos o Deus que vocês, o mesmo Deus de vocês, e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente a nós. E nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme o Sírio, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuassem a construção. Olha as duas coisas que eles fizeram: trazer desânimo e trazer medo. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do reinado de Xeres, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Amém? Dada essa introdução, vamos orar agora para que o Espírito Santo gere em nós agora uma unção de fé, uma unção de ousadia, uma unção de conquista, porque você vai vencer, porque Deus tem promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida. Deus tem promessa sobre esta casa, e pode ter todo tipo de oposição, mas nós vamos vencer. 2023 vai ser o melhor ano das nossas vidas, vai ser o ano da manifestação da bondade do Senhor sobre nós. Nós vamos poder dizer: Deus é bom, olha o que Ele fez, olha a virada que Ele deu na minha casa, olha a virada que Ele deu na minha vida. Ele mudou minha sorte, Ele mudou minha posição, Ele me tirou de um lugar e me colocou no lugar de honra. Deus é bom, e todas as suas palavras, todas as suas promessas são excelentes para mim, são excelentes para minha casa, são excelentes para minha vida, e o poder dele se manifestará no meu caminho, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, e eu vou comer o melhor desta terra. Eu quero declarar isso sobre a sua vida: você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser colocado por cabeça e não por cauda.
cauda. Você sim vai se assenhorar do seu futuro, e Deus será glorificado na história da sua vida, da sua família. Não faltará na tua casa prosperidade, não faltará na tua casa abundância, não faltará na tua casa manifestação da glória e do poder de Deus, não faltará na tua casa salvação, não faltará na tua casa homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que farão diferença nesta geração. Amém? Toma posse disso. Eu quero liberar isso sobre você, porque nós fazemos parte do povo mais feliz da terra. Nós fazemos parte da equipe vencedora, nós fazemos parte da equipe que já venceu. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Nós já vencemos, nós somos mais do que vencedores. Nós somos do time que venceu, nós somos do time que vence todos os dias. Não tenha medo, não tenha medo de notícias, não tenha medo de doenças, não tenha medo de fracassos, não tenha medo de ameaças, não tenha medo de nada. O diabo, ele é um mentiroso, ele não pode tocar na sua vida, ele não pode tocar nos seus filhos, ele não pode tocar nas suas finanças, porque você serve a Deus, e a seu tempo Deus se levantará a seu favor, e você verá o livramento do Senhor. Amém, gente? A gente tem que ter essa convicção. A gente tem que ter uma convicção que por um caminho o diabo vem contra mim, mas por 7 caminhos ele tem que fugir da minha presença, porque Deus está em mim, porque o Espírito Santo está em mim. E a Bíblia diz que se demônios, principados vierem contra nós, o Senhor alvoroçará sua bandeira contra eles. O Espírito do Senhor que está na minha vida é mais poderoso do que qualquer coisa que está lá fora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo tem que saber. Na verdade ele sabe. Às vezes a gente é que não sabe. Às vezes a gente que se sente um lixo, se sente um fracasso. Por que a gente se sente um fracasso, pastor? Por que a gente se sente um lixo? Por que a gente se sente um erro? Quem nunca passou por situações, frustrações, e que a gente se sentiu um erro? Meu Deus, por que eu nasci? Por que isso está acontecendo? A gente se sente assim porque o diabo, ele é um mentiroso, ele é um ameaçador, mas as ameaças de Satanás são baseadas em mentiras, porque há promessa sobre a nossa vida, e a promessa é de vitória. Deus não é um Deus que mente, Deus não é um Deus que engana, Deus não é um Deus que promete o que Ele não pode cumprir. Tudo que Ele promete, Ele não só pode, como Ele já cumpriu, e ao seu tempo se manifestará. E é esse o Deus que eu sirvo, é esse o Deus que você serve. E o diabo, você tem que falar isso para ele: olha, você não me engana, você não me engana. Eu sei o futuro que eu tenho, que o Senhor preparou para mim, isso é um futuro de bem e não de mal, como diz a palavra. Um dia eu compartilhava com a minha esposa que o diabo, ele faz igual aqueles filmes de faroeste. Não sei se você já lembra, quem é mais antigo aí, hoje não tem mais esses filmes, né? Mas do velho oeste americano. E aí você vai para um set de filmagem desses filmes, aquelas cidades que era só uma rua, e ali tinha o salão, tinha a delegacia, tinha todas as coisas ali naquela, só uma rua. E daí, quando você vai ver como é filmado aquilo, né? Era só a fachada, por trás é tudo assim, um tipo outdoor. Então eles só fazem aquela fachada para filmar ali, como se estivesse fazendo O diabo faz assim. O diabo é o rei das fachadas. Ele é o rei do engano, o rei da mentira. Às vezes nós estamos passando por uma situação na nossa vida que a gente olha para o lado esquerdo, doença, enfermidade, morte. Você olha para o lado direito, fracasso financeiro, escassez, todo tipo de problema. Mas a gente olha e vê os problemas, e eles parecem reais, mas é fachada, é uma fachada somente.
porque maior é aquele que determinou a vitória na sua vida. E se você soprar, e se você botar o pé naquela fachada, você vai ver que ela vai cair por terra, e a verdade do Senhor se manifestará. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar, ou de decolar com um avião em um tempo fechado. E ali em São Paulo geralmente acontece isso, nuvens carregadas, né, tempo fechado, de repente o avião decola, e é chuva, e é vento, e é tudo fechado, daqui a pouco ele entra nas nuvens, balança tudo, porque tem ali aquela, né, instabilidade, daqui um pouco ele fura as nuvens, e quando ele passa aquela camada de nuvens fechadas, está um sol, o céu azul, mas lá embaixo, nuvens. Às vezes o que o diabo faz na nossa vida é isso, ele coloca nuvens, e a gente esquece que acima das nuvens o sol ainda brilha. A gente esquece que acima da situação que a gente está passando, ainda existe um Deus que tem todo o controle, e Ele nos levará aos lugares altos, acima das turbulências da vida. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que ali em Esdras, eles começaram a reconstrução, capítulo 4, e eles fizeram isto não da ideia deles, eles receberam uma palavra de Deus para fazer, e também receberam o favor do rei, o rei Dário tinha liberado eles para fazer, e eles começaram a reconstrução. E quando eles começam a reconstruir, a conquistar, e aqui você pode fazer um paralelo ao seu projeto de vida, por exemplo, você vai colocar um projeto de vida aí de começar uma empresa, ou sei lá, fazer uma viagem, ou um documento, não sei qual é a área da sua vida, salvação da família, mas você começa esse projeto, você começa a orar por isso, começa a trabalhar por isso, começa a se envolver nesse projeto a partir de janeiro, a partir de agora mesmo, enquanto você já escreve. E quando você começa em direção a um sonho, em direção a um projeto, em direção a algo que vai glorificar Deus, você começa a levantar inimigos, porque enquanto você está parado, sentado à beira do caminho, ninguém fala nada. Não, você não incomoda ninguém, mas a hora que você diz eu vou conquistar, parece que levanta inimigos que você nem imaginava que existiam. Pessoas para desanimar, situações que acontecem que parece que vem ao contrário. Parece que o diabo pega ali um esquadrão de demônios e agora vai lá e se opõe àquele negócio, àquela empresa, àquele projeto. É assim, gente, estou dizendo que é assim. Nós precisamos somente saber lidar com a oposição, porque os que vencem foram pessoas que aprenderam a lidar com a oposição e caminhar sobre a tempestade. Eu gosto muito daquela passagem que Pedro caminha sobre a tempestade, porque naquela hora ele não diz assim, Senhor, acalma a tempestade para mim caminhar. Ele só diz assim, Senhor, deixa eu ir ter contigo, caminhando sobre a tempestade. Ah, pastor, mas ele afundou, mas deu alguns passos. Eu já sou fã dele, porque ele não precisou que a tempestade terminasse para ele caminhar sobre ela. E crente de verdade é aquele que no meio da tempestade continua caminhando e avançando, apesar das adversidades. Há 4 inimigos que se levantam, ou formas de manifestação de oposição em todo tipo de projeto. Primeira, no versículo 4 diz que eles tentaram desanimar o povo que estava construindo. E se tem algo que a gente tem que prestar atenção, é com o desânimo. O que é o desânimo? É a ausência de entusiasmo. A palavra asmo, ânimo, está relacionada à alma, está relacionado à euforia, está relacionado àquele nosso, né, que a gente fala, está excited, né? Está entusiasmado,
é quando a gente está apaixonado, é quando você está namorando e não tem problema você caminhar 1 quilômetro para ver ela, não é longe, não é caro, nada é difícil, nada é caro, nada é complicado, porque você está apaixonado, a sua alma está naquilo, você está entusiasmado, você está excited com aquela situação. Então, o diabo veio isso, quando veio o projeto, vamos reconstruir o templo, todo mundo ficou excited, todo mundo ficou entusiasmado, a alma estava ali, nada era difícil, nada era caro, nada era complicado, nada era, não, vamos embora, a gente vai conseguir. E a gente tem que manter isso, porque o diabo, para poder destruir qualquer obra humana, para poder destruir qualquer obra que vai glorificar a Deus, ele vai querer roubar esta alegria, roubar esta alma envolvida, esse entusiasmo em fazer. E aí ele vem gerar o desânimo, a falta de alma no projeto. É quando você parece que perdeu a cor, perdeu a graça. Você sabe que está, por que eu fui começar esse negócio? Agora tem que terminar. Onde que eu estava na cabeça que eu fui começar esse projeto? Essa é uma característica que você, por algum motivo, está desanimado. Porque quando você começou, você bora para cima. Vamos embora, vamos alcançar. Você já viu completo, você já viu Deus glorificado, você já viu você naquela casa, você já viu você naquela empresa, você já viu, não sei qual era a vitória, mas você viu, você estava entusiasmado. Agora você está, olha, onde é que eu fui me meter? Por que eu fui começar? Ó vida, ó azar, ó situação. Então o diabo, ele vai tentar roubar o seu ânimo. E isso nós temos que proteger o nosso ânimo. Nós temos que nos reanimar no Senhor. A Bíblia diz que isso aconteceu com grandes homens de Deus. O próprio rei Davi, quando Ziglag foi atingida, queimada a fogo, as mulheres foram levadas, sequestradas, os filhos, e Davi chega com a tropa, e todos estavam ali chorando, porque que desgraça que aconteceu. Começaram a chorar, desanimados, queriam até culpar Davi pela situação. A Bíblia diz assim: e Davi se reanimou no Senhor. Ele buscou a Deus, ele orou ao Senhor, ele disse: Deus, eu estou desanimado, eu estou chorando, Senhor, mas eu sei que não vou conquistar nada assim, Pai. O que eu faço? Eu não sei nem o que fazer diante dessa situação. Olha que situação, olha que problema, olha que... E aí, será que eu vou conseguir virar isso? Será que eu vou alcançar eles de volta? E Deus diz: sim, você vai alcançar. Sim, você vai conquistar. Não é por causa de uma adversidade que você vai desistir. E a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. E ele reanimou, ele reanima a sua tropa. E eles se levantam e pegam de volta tudo que foi tomado. Então, gente, desânimo, cuidado, não ande desanimado. Nunca vi nenhum desanimado alcançar alguma coisa. Nunca vi um desanimado ter vitória em alguma coisa. E não se sinta culpado por estar desanimado, porque isto é obra do diabo, tentar nos desanimar. Segundo inimigo, o medo. Atemorizaram eles. Não vão deixar a gente construir junto? Então vamos desanimá-los, enfraquecer o trabalho e vamos atemorizá-los. O medo paralisa. Alguém já disse que diante de uma muralha, o medo nos paralisa, mas a fé salta a muralha. O medo é a convicção de que algo ruim ou pior vai acontecer. E o desânimo, ele dá lugar ao medo. E o medo nos mantém congelados, paralisados. Vocês já viram a expressão morreu de medo? Morreu paralisado, morreu congelado. E não tem outra maneira de lidar com medo que não seja através da fé. O dicionário diz que medo é uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. E a maioria das vezes é imaginária.
vai dar tudo errado, eu vou morrer, vou quebrar, não sei o que, vou ser preso, tudo que você pensa que pode dar errado. O medo, ele tem a mesma característica da fé. A Bíblia diz: o que eu temia me sobreveio. É como se você atraísse aquele mal. Pastor, mas como é que eu faço para vencer o medo? Ore a Deus, porque o Senhor lança fora todo medo, e Ele vai colocar fé no seu coração, e dizer: olha, fique tranquilo. Eu lembro um dia, vocês vão rir de mim, mas eu lembrei disso agora. Eu, antes de conhecer a Adriane, a pastora Adriane, eu não conhecia Jesus, e aí meu primeiro namoro foi com uma menina, como é que se chamaria esse tipo de gente hoje? Piriguete, não. Pistoleira. Eu era muito novinho. E ela era carro de Uber, rodada. E eu me apaixonei, coisa adolescente, me apaixonei loucamente. Gente, eu sei que vocês vão ficar com dó de mim, mas de tudo que era lugar, ela era minha namorada. Eu dizia minha namorada, e ela dizia que era minha namorada, mas não sei porque nas festas ela ficava com os outros rapazes, e eu não tinha coragem de terminar, e eu ficava chorando pelos cantos. Eu era adolescente, e as coisas aconteceram assim, parece brincadeira, mas ficou um trauma. E aí fui amadurecendo, tive uma experiência com Deus, comecei a servir ao Senhor, os anos passaram, e conheci a Adriane, e ela cristã, e eu novo convertido, e agora nós morávamos em Anápolis, uma cidade ali em Goiás, e ela fazia faculdade lá em Goiás, lá em Goiânia, 50 quilômetros mais ou menos, e ela passava a semana inteira. E aí tinha aqueles filmes, Loucura na Faculdade. E eu ficava: meu Deus, o que ela está fazendo na faculdade? Tem as festas de faculdade. E o que ela está fazendo? E comecei a ficar angustiado. Ela nunca deu nenhum tipo de razão para mim desconfiar alguma coisa. Mas o medo começou a fazer filmes. O medo é o maior diretor de cinema. Ele começou a fazer filmes. Deve ter algum rapaz, né, dando em cima dela. Sabe como é que é a faculdade? E eu comecei a ficar: meu Deus, vou ser traído de novo. Meu Deus, vou ser chifrado de novo. Meu Deus, e tal. E eu fiquei angustiado. A gente brinca, mas eu fiquei angustiado, de angústia na alma. E eu dizia assim: eu acho que eu vou terminar, só para não passar por aquele sentimento ruim. E um dia eu estava no meu quarto, novo convertido, Deus falou assim, eu estava apaixonado por Deus, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus com as experiências. Sabe como é que é o começo, né? A gente continua, mas aquele momento do primeiro amor, Deus disse assim: você confia em mim? Eu disse: Deus, eu confio no Senhor, não tem ninguém que eu confie tanto como o Senhor. Eu falei: então você acha que eu vou deixar você de novo passar por uma situação como essa? Não, o Senhor não vai deixar. Eu falei: então tá bom, então confia em mim, está tudo em paz. E naquela hora, o Espírito Santo entrou no meu coração e tirou todos aqueles filmes e todos aqueles pensamentos, e eu já não tinha mais, não que eu não confiasse na Adriane, mas o medo não deixava, e o Senhor lançou fora todo medo do meu coração. Então tem gente traumatizada, com medo de casar porque deu problema lá atrás, com medo de começar um novo negócio porque quebrou lá atrás, com medo de pensar porque viu alguém se dando mal. Ei, o medo vai te paralisar, mas o Deus que eu sirvo, Ele lança fora todo o medo e coloca a fé. Quarta oposição, frustração. Se parece muito, porque dá depois, né, a luz ao medo. E o que é a frustração? A frustração é o sentimento terrível, angustiante que vem em acreditar em algo e não acontecer, ou buscar algo e não conseguir. A frustração, e são vários tipos de frustração: frustração de abandono, frustração de fracasso, frustração de não ter tentado.
Eu não sei qual é a pior frustração, se alguém ter tentado e não conseguido, ou alguém passar a vida inteira sem tentar e depois de estar já velho no final da vida dizer, eu devia ter tentado. Tudo é frustração. E a frustração, se nós não soubermos lidar com ela, nos paralisa. A frustração, ela se manifesta muitas vezes em um comportamento e uma reação negativa e até agressiva. Quando você conversa com alguém cheio de esperança, cheio de fé, e aquela pessoa vem com 2 pedras contra você, pode ter certeza que é uma frustração ali no coração daquela pessoa. Quando você encontra pessoas amargas em relacionamento entre homem e mulher, amargas com respeito a governo, amargas com respeito a Deus até mesmo, amargas com respeito à igreja, amargas com respeito a pastores, amargas com tudo e todos, você pode ter certeza que existe uma raiz de frustração no coração dessas pessoas, porque a manifestação da frustração, ela se dá muitas vezes de uma maneira agressiva e negativa. As pessoas entram naquela situação da negação. Não é para mim. Não é, para mim não dá. Não, eu nem quero. Começam a negar os seus desejos, negar os seus projetos. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer o projeto de vida porque estão frustradas. E aí vem a negação, não vou nem colocar porque isso aqui não vai acontecer, não é para mim, não dou conta, não posso, a lei não deixa. Ei, não há nada impossível para Deus. Não vão lançar fora a frustração. Esse pessoal aqui pode ter ficado frustrado, tentaram, estava debaixo da vontade de Deus, reconstruindo o templo, gente. Não estavam fazendo um salão de baile, estavam reconstruindo o templo, estavam envolvidos na obra de Deus. Veio a oposição, veio o medo, veio as ameaças, a ponto de paralisar a obra. 16 anos ficou paralisada essa obra, mas eles não deixaram a frustração entrar no coração deles. E por último, para nós encerrarmos, outra oposição é a difamação. No latim diz difamatio ou difamare, no sentido de estragar ou destruir projetos ou reputações. Talvez uma das oposições mais difíceis de saber lidar é com a difamação. Quando o diabo não consegue te paralisar no medo, quando ele não consegue te paralisar com as frustrações, quando ele não consegue te paralisar com o desânimo, ele vai enviar cartas mentirosas com respeito às suas intenções. Ele vai compartilhar coisas mentirosas com respeito ao que você está fazendo e o porquê que você está fazendo, para que isto chegue aos seus ouvidos e você se frustre, para que você se desanime, para que você tenha medo. A difamação tem matado muitos projetos lindos. A difamação tem roubado a vida de pessoas. A difamação, ela só vem para destruir projetos e destruir personalidades, destruir pessoas. A difamação é terrível. Olha, cuide com isso. Que Deus nos livre de sermos difamadores. Às vezes a gente fica com vontade de ter o que a pessoa tem, mas nem por isso, meu irmão, deixe isso crescer no seu coração, porque isso vai ser inveja, e a inveja vai dar luz à difamação. Mas é porque é isso, não, mas porque também, mas porque é filho de fulano, mas porque não sei o que, deve estar mexendo com droga, deve ser isso, deve ser aquilo, não deve ser nada. Deus tem para ele, Deus tem para você, Deus tem para ela, Deus tem para você. Cuidado com a difamação. O diabo vai querer te difamar. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Não é para a gente tirar satisfação com quem está nos difamando também, mas é para a gente orar e dizer: Senhor, seja o meu juiz, o Senhor livra-me de toda ação de difamação, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha recompensa, e é Deus que te livra da difamação. E eles difamaram, dizendo que queriam reconstruir para se levantar contra o rei, e o rei então mandou impedir a obra, e ficou parada por 16 anos, 16 anos, mas 16 anos depois, eles voltaram a reconstruir.
Houve todas essas oposições, de novo, mas eles falaram com o rei. E o rei daquela época, 16 anos, disse: não, vão reconstruir. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Não é porque não deu certo ali atrás que não era de Deus. A gente abandona dos projetos muito fácil. A gente abre mão dos sonhos de uma maneira muito fácil. Se Deus falou que ia me dar, Ele vai me dar. A Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes prosperar. Nem que ela tenha que esperar 16 anos, mas ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Nós vamos vencer. Pastor, eu estou há 3 anos aqui na América, não venci ainda. Eu estou há 8 anos, não venci ainda. Meu irmão, você vai vencer nesse país. Você não é um erro. Tem oposições, todos nós passamos. Não desanime, não fique frustrado, não tenha medo. Cuidado com as difamações, deixa para lá essas difamações. Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Eu quero que você fique em pé nesse momento.